Olá, salve salve torcedor brasileiro. Chegamos meus manos, chegamos rapaziada pra assistir junto com vocês, reagir a duas bombas. Duas, hein? Não é uma só não, é duas. Primeiro, Galvão Bueno, rapaziada. O Galvão conversou ontem, repito, ontem, com Jorge Jesus sobre seleção brasileira. O Jorge Jesus deu uma resposta incrível ao Galvão Bueno, que eu fiquei chocado com essa resposta. Eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro assunto, Galvão Bueno, como tá aí no título do vídeo. Segundo assunto, a mídia quer Jorge Jesus. A mídia quer Jorge Jesus. Falando em mídia, vou soltar para vocês essa parte da mídia também, que é a segunda parte do vídeo. E entre essas opiniões da mídia vai ter um jornalista da mídia que vai trazer a bomba que também tá aí no vídeo, tá? Que o empresário do Jorge Jesus ofereceu o técnico direto lá para a CBF. Chegou na CBF, o Jorge Jesus quer treinar a seleção brasileira, a gente quer trabalhar com vocês. Fica ligado, bora pro vídeo rapaziada e começar logo a bomba de vez. Galvão Bueno e depois a segunda parte, que é a mídia falando, e também essa bomba aí do empresário do JJ ofereceu o cara para a seleção. Fala aí Galvão, bora de Galvão Bueno primeiro. Boa noite a todos. Pois é, mais uma vez a seleção brasileira está sem técnico. Essa história vem lá da Copa do Mundo de 2022. O Tite avisou que qualquer que fosse o resultado, ele estaria fora da seleção. Eu vou dizer aqui que tive um almoço, uma conversa, fui convidado pelo Edinaldo Rodrigues, técnico da CBF, para conversar com ele. Disse: presidente, escolha logo um técnico. E nós temos jogos pela frente. 2 jogos depois, o Brasil estava fora da Copa, o Tite estava fora da seleção e ele não se decidiu por ninguém. Aí surgiu o nome do Ancelotti. O técnico vai ser o Ancelotti. Coloca o Ramon como interino. Interino na seleção brasileira, coisa feia. O técnico vai ser o Ancelotti. Ancelotti não veio. Coloca o Diniz. Mais o interino na seleção brasileira, coisa feia. Diniz sai. Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid. Ancelotti é passado, não tem mais Ancelotti. Entra o Dorival, sai o Dorival. E eu escuto de novo o nome do Ancelotti. Ah, os nomes poderiam ser Ancelotti ou Jorge Jesus, ou Abel Braga, ou Felipe Luiz. O Ancelotti deu uma entrevista ontem dizendo que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ninguém falou com ele, que isso é assunto do passado até o meio do ano. Ele é técnico do Real Madrid. Ponto. Acabou. Antes disso tem que ter convocação para os jogos de junho, dia 5 de junho, contra o Equador, e dia 10 de junho contra o Paraguai. Quem será o técnico da seleção brasileira? Ah, então o nome é Jorge Jesus. Alguém falou com alguém que trabalha com alguém, com o Jorge Jesus, alguém da CBF, é muito alguém. Eu falei com o Jorge Jesus ontem, conversei com ele, e ele me disse: amigo, nunca ninguém falou comigo, nunca fui convidado, nunca fui sondado. Mas Jorge Jesus, você disse que seria um sonho ser técnico da seleção brasileira, mas nunca ninguém falou comigo. Eu nunca fui sondado, nunca fui convidado. Eu penso no meu clube, no Campeonato da Arábia Saudita e no Mundial de Clubes. Então, o recado vai direto para o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O senhor teve 100% dos votos agora para ser reeleito. A obrigação é sua e é urgente. O senhor tem a obrigação de urgentemente dizer: eu quero esse técnico, se não for esse, eu quero esse. Vou atrás deles. Diga alguma coisa, porque o que está acontecendo é deprimente. Não é bom para a história do futebol brasileiro. É, rapaziada, essa é a opinião do Galvão Bueno. E vocês viram a bomba? Ele falou com o Jorge Jesus ontem e disse que a CBF nem sequer procurou o Jorge Jesus. Olha que vergonha! A CBF é um lixo. A CBF é uma vergonha, mano. Nem procuraram o cara ainda, rapaziada. Não procuraram o cara ainda. Que vergonha. E aí ele disse que falou aí, e o Jorge Jesus contou essas informações aí pro próprio Galvão Bueno nos bastidores. Vergonha. Rapaziada, agora bora pra segunda parte do vídeo. A mídia quer Jorge Jesus. Entre a mídia, tem um jornalista aí no meio. Eu vou soltar. Tem um jornalista aí no meio que vai falar pra vocês aí que foi oferecido sim, o empresário ofereceu o Jorge Jesus pra CBF. Veja.
essa notícia, porque se o Jorge Jesus realmente abrir mão, né, de disputar o Mundial de Clubes para comandar a seleção brasileira, aí ele é muito favorito ao cargo. É porque ele já foi um nome sondado pela CBF, né? Ele já foi e ele já revelou ter um sonho de comandar a seleção brasileira ou a seleção portuguesa. Ele tinha esse desejo de comandar uma grande seleção e sempre deixou claro que entre elas estavam sua terra natal, a seleção portuguesa, e a terra onde ele se tornou ídolo aí da maior torcida, que é o Brasil. Então, nos corredores da CBF, que é o que diz a reportagem, corre a informação de que Jorge Jesus não teria problema de abrir mão do Super Mundial com o Al Hilal para assumir a seleção brasileira. Vale deixar claro que, ainda de acordo com a reportagem, ele é o plano B. Plano B, mano. Tá? O plano A é o Ancelotti. É um plano A que a gente acredita que não vai se concretizar. Porque é muito difícil o Ancelotti rescindir contrato com o Real Madrid para assumir a seleção brasileira. Eu vejo meio como inviável, mas é o plano A da CBF. Se fosse eu, pronto. O plano A é o Ancelotti. Tá bom, fala rápido com o Ancelotti aí. Vê se ele vai abrir negociação e se ele vai dar a entender que ele vai. Se não, vamos logo pro Jorge Jesus. Porque aí você começa a se prender muito num nome. Vai no Ancelotti. Vai no Ancelotti. Vai no Ancelotti. Daqui a pouco, a outra chance, ela escapa. Isso aí eu concordo, rapaziada. O nome do Jorge Jesus é muito bem visto e agrada. E aí teria que ver a questão de quando o Jorge Jesus iria estar disponível para servir e para assumir a seleção brasileira. Segundo informações de outros veículos, o Jorge Jesus até aceitaria sair do Al Hilal antes do Mundial. Então o Jorge Jesus estaria propenso a deixar o Al Hilal de uma forma amistosa, de uma forma que não ficasse um mal-estar, para estar apto a assumir a seleção no início de junho. Agora precisa ver se vai ser isso mesmo, se é esse o nome que a comissão técnica e que é o do departamento de futebol e que o presidente Edinaldo Rodrigues, que mais uma vez disse que a decisão é dele, se o Edinaldo Rodrigues está satisfeito e se é esse o nome. Não, pra mim, a melhor coisa do mundo, esse é mais um motivo pra você escolher o Jorge Jesus pra técnico da seleção brasileira. Por quê? Isso eu concordo. Não porque você vai deixar de ter o Neymar na Copa do Mundo, mas porque se o Neymar for pra Copa do Mundo, é porque não porque ele tem uma cadeira cativa na seleção, é porque ele tá fazendo por merecer ser convocado pra seleção, é porque ele tá se comportando como um profissional que vai jogar uma Copa do Mundo. Então, não vai ter carnaval, não vai ter cruzeiro, não vai ter festa, vai ter uma vida de um profissional, de um atleta que quer ir para a Copa do Mundo. E aí, é óbvio que se o Neymar se comportar desse jeito, se o Neymar fizer isso o tempo todo e se comportar como um atleta do começo do período do Jorge Jesus até a Copa do Mundo, ele vai estar na Copa do Mundo e provavelmente vai voar na Copa do Mundo e pode decidir uma Copa do Mundo. Mas o problema hoje do Neymar é que os técnicos têm medo dele. Então, essa informação de que ele ligou para a CBF dizendo que é contra... Se eu sou presidente da CBF, eu digo, ótimo, você é contra? Então, assim, agora você vai ter que trabalhar para ser convocado para a seleção brasileira. Porque também o Jorge Jesus, por mais egocêntrico que seja, né, e ele é egocêntrico e tudo mais, não é burro. E óbvio que ele quer ir para uma Copa do Mundo com uma seleção competitiva para ganhar a Copa do Mundo. E qualquer técnico com a sua sanidade mental em perfeita ordem não vai abrir mão do Neymar. Que absurdo, né, mano? Esse negócio do Neymar não querer o Jorge Jesus. Absurdo. Absurdo, absurdo. Total. Que é justamente Jorge Jesus. Aos 70 anos, o português abriria mão de treinar o Al Hilal no Mundial para comandar a seleção brasileira. A seleção brasileira é o grande sonho da vida do Jorge Jesus. Ele tem como objetivo máximo treinar a seleção. E só teria feito uma exigência, né, de terminar a Champions Asiática, que
termina ali no começo de maio, e aí daria tempo, né? Porque essa data FIFA acontece no mês de junho, e claro, ele vai querer sair numa boa lá do Al Hilal. Um convite de uma seleção do tamanho da seleção brasileira normalmente sensibiliza, né? Mas precisa ainda conseguir uma liberação. O fato é que por parte do Jorge Jesus haverá uma facilitação, digamos assim. E também tem uma informação nos últimos dias do meu amigo João Pedro Sgarbi, que tem boas fontes ligadas ao empresário do Jorge Jesus, de que ele foi oferecido à CBF. Então, imediatamente, assim que o Dorival começou a balançar, o empresário do Jesus já ofereceu ele para a CBF. Ou seja, não é só um caminho da CBF em direção ao Jesus, é do Jesus em direção à CBF. O que eu acho difícil que esse acordo não aconteça, na medida em que todos querem a mesma coisa. Claro que as conversas ainda precisam avançar em questões financeiras, logísticas e tudo mais. Não, o Dorival não era para ser técnico da seleção, né? Isso já foi um erro crasso, né? E tá bem claro isso aí. Felipe Luiz sem chance, até trouxe informação essa semana. O Felipe Luiz já falou pro Boto, inclusive, que não vai deixar o Flamengo. Ontem até falei com uma outra fonte que até me dava até mais detalhes. Não tem a menor intenção de deixar o Flamengo nesse momento. O maior receio do Boto é perdê-lo para o futebol europeu em algum momento, né? Nem a seleção. Então, o Felipe Luiz foi um lobby que surgiu aqui em São Paulo para enfraquecer o Flamengo. Muito claro isso aí. Óbvio, evidente. O Jesus é a melhor solução, claro. É o cara acessível, louco para pegar a seleção, ver todos os jogos do Brasil, conhece os jogadores, conhece o futebol brasileiro, encararia isso como uma oportunidade única na sua carreira. Então, é ele. O resto é devaneio. Sonhar que vai tirar o técnico do Real Madrid no meio do contrato. Não sei nem por que eles perdem tempo se desgastando com essa tentativa, que tem tudo para não dar certo. O Jesus é acessível. O contrato acaba no meio do ano, mas, pelo que eu apurei, ele sairia antes do Mundial de Clubes. Teria que ser negociado com os sauditas, mas não deve ser tão difícil, porque o ciclo dele já está acabando. Ele tem a Copa da Ásia, mas se ele for avançando até o final, ela termina em maio. Então a seleção brasileira só joga em junho. Daria tempo tranquilamente de ele terminar essa participação, independentemente do estágio que o Al Hilal alcance, depois de assumir o comando do time do Brasil. É o nome. E é alguém que não vai ficar pipocando para jogador, nem vai levantar o dedo assim para entrar na rodinha. A rodinha vai ser ao redor dele. Rapaziada, como diz aí nosso Mauro César, a rodinha será em torno dele, do próprio Jorge Jesus, meus manos. E aí tem a informação do Chico Garcia, que é o jornalista lá do Jogo Aberto, com a Renata Fã. Ele participa do Jogo Aberto, da Band, dizendo isso, mano. Vocês viram? Ele falou que o empresário, né, ofereceu o Jorge Jesus aí à CBF. Mas o mais vergonhoso desse vídeo aí que eu passei pra vocês é o Galvão Bueno falar que o Jorge Jesus disse que não tem nada, mano. Nada, zero. Que o Jorge Jesus disse que a CBF nem procurou o cara. Nossa, isso é... absurdo. Absurdo. Coloquem aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acham. De todos esses nomes aí especulados, cara, eu prefiro Jorge Jesus, tá? Apesar de ter um outro cara também que eu acharia muito bacana e legal, que nem sequer é comentado aí, que eu vejo que não é nem comentado, que é o Pep Guardiola. Pep Guardiola também, mano, eu acho demais, mano. Eu acho demais para a seleção brasileira. Mas parece, pelo andar da carruagem, que tá ganhando força, hein? Jorge Jesus. Tá ganhando força. O Carlo Ancelotti também só enrola, né? O Carlo Ancelotti só enrola a CBF, enrola. E esse momento agora não é pra enrolação. Como disse o Galvão Bueno aí no vídeo, mano, é pra ontem, mano. Apesar de técnico pra seleção brasileira, pra ontem. É isso aí, vamos aguardar e ver se Jorge Jesus fecha logo com a seleção brasileira. Beleza, mano? Nós estamos junto aí, notícias dos clubes, react, mano, e muito mais é aqui no canal Lute ou Fute e nos assuntos aí do momento também. É nóis, se inscrever no canal, rapaziada. Tamo junto aí, valeu.